E aí galera, tudo bom? Professor Bernardo aqui, com muita saudade de vocês, tá? Hoje a gente vai comentar um pouco sobre vários conteúdos que a gente já tem abordado, tá? Para poder refrescar um pouco a memória de vocês, beleza? Vamos lá. A gente comentou sobre números inteiros. Professor, o que são os números inteiros? Que eu esqueci, eu não lembro. Beleza, não se preocupe. Os números inteiros são todos aqueles números que vêm antes do zero, ou seja, todos aqueles números que são negativos, o zero, e todos os números que estão à direita, ou seja, todos os números positivos. Depois a gente trabalhou um pouco sobre as operações com esses números, né? Fizemos multiplicação, divisão, potenciação, adição, subtração, tudo isso envolvendo os números inteiros, beleza? Passou os números inteiros, nós começamos a trabalhar o quê? Os múltiplos e os divisores, certo? Além dos múltiplos e dos divisores, nós trabalhamos também MMC. Professor, o que seria o MMC? Mínimo múltiplo comum, certo? E trabalhamos também o MDC. E o que seria o MDC? Máximo divisor comum. Então, hoje a gente vai refrescar um pouco mais a parte dos divisores, dos múltiplos, e assim resolver exercícios que possam envolver MDC e MMC, para que você possa estar praticando e exercitando tudo aquilo que a gente viu em casa. Beleza? Show! Bem, galera, agora a gente vai definir o que é o múltiplo de um número natural, beleza? Então, bora lá. O múltiplo de um número natural é o resultado do produto, lembrando, produto é a multiplicação desse número por um número natural qualquer. Então, o que foi que eu fiz aqui? Ó? Vamos acompanhar direitinho. Eu coloquei todos os números naturais. Professor, quais são os números naturais? É o 0, 1, 2, 3, 4, 5 e vai até o infinito, certo? São todos os números naturais. Em seguida, eu determinei os múltiplos de 3. Como foi que eu fiz isso? Eu multipliquei o 3 por todos os números naturais. Observe. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 4, 12. E assim eu seguiria infinitamente, tá? Lembrando que os múltiplos de um número, eles são infinitos, tá? Outro exemplo, os múltiplos de 5. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 3, 15. 5 vezes 4, 20. Beleza? Fiquei aqui, ó, os múltiplos de 10, né? 10 vezes 0, 0. 10 vezes 1, 10. E assim eu vou seguindo com os múltiplos de qualquer número que eu queira. Beleza? Isso sim é o múltiplo de um número natural. É quando eu multiplico esse número por todos os números naturais e o resultado, tá, serão os múltiplos desse número. Vamos falar agora sobre os divisores de um número, tá? Então, um número é divisor do outro quando o resto da divisão for igual a zero. Por exemplo, eu coloquei aqui os divisores de 8. O que foi que eu fiz? O 8 dá para dividir por 1? Dá, professor. 8 dividido por 1 é 8 e me deixa o resto zero. Então, o 1 ele é divisor de 8, certo? O 8 dá para dividir por 2? Dá. 8 dividido por 2 não é 4? Então, o resto também é zero, logo o 2 ele é divisor de 4. E seguir com o 4 e com o 8, tá bom? Tá bom? Beleza. Os divisores de 14. 14 dividido por 1 é 14, o resto é zero. Então, o 1 vai ser divisor de 14. O 2, o 7 e o 14. Por quê? 14 dividido por 2 é 7. 14 dividido por 7 é 2. E 14 dividido por 14 é 1. Os divisores de 10. 10 dividido por 1, 10. 10 dividido por 2, 5. E assim continuei. Beleza? 10 dividido por 5 e 10 dividido por 10. Isso são os divisores de um número natural, ok? Obrigado, espero que tenha entendido. A gente vai partir agora para os exercícios. Bem, galera, vamos falar agora sobre o mínimo múltiplo comum, o MMC, tá certo? Então, eu determinei aqui os múltiplos de 3, de 4 e de 6.
Lembrando, né, que para determinar o múltiplo de um número é só multiplicar esse número por todos os outros números naturais. Por exemplo, aqui os múltiplos de 6. 6 vezes 0, 0. 6 vezes 1, 6. 6 vezes 2, 12. 6 vezes 3, 18. 6 vezes 4, 24. 6 vezes 5, 30 e assim sucessivamente. E o professor, o que seria o mínimo múltiplo comum? Ora, é só observar os múltiplos de 3, de 4 e de 6. Qual é o número que pertence aos 3 ao mesmo tempo, tá? Lembrando que tem que ser o menor. Então, veja, aqui eu tenho um 6, aqui eu também tenho um 6, mas eu não tenho um 6 aqui nos múltiplos de 4. Então, o 12, ele está tanto no 3, como ele também é múltiplo de 4, como ele também é múltiplo de 6. Então, o MMC de 3, 4 e 6 é o número 12, beleza? Logo em seguida, vamos falar sobre o máximo divisor comum. Professor, o que seria o máximo divisor comum? É o maior divisor comum entre dois ou mais números, tá? Como exemplo, eu coloquei aqui o 10, os divisores de 10, né? 10 dividido por 1 dá resto 0? Dá, professor. Então, o 1 ele é divisor do 10, o 2, o 5 e o próprio 10, tá bom? Então, vamos analisar aqui qual é o maior número que é divisor dos 3 ao mesmo tempo. Eu observo que eu tenho aqui o 5, ó. Então, o 5, ele é divisor tanto do 10, como do 5, do 15, desculpa, como do 20. Beleza? Então é isso. Mínimo múltiplo comum, né? É MMC. Então eu vou analisar o menor múltiplo comum entre os números. Já o MDC, eu vou analisar o maior número comum entre os divisores dos valores que eu quero observar.